Olá, sexto ano. Estamos iniciando a nossa aula de geografia da apostila, nossa segunda aula, onde falaremos da geografia dos lugares. Então, o tema da nossa aula hoje é o conceito de lugar dentro da geografia. Então, abram a apostila de vocês a partir da página 6, que hoje nós iniciaremos esse conceito muito importante dentro da nossa ciência geográfica, que é o conceito de lugar. Na aula de hoje, nós entenderemos os lugares dentro da geografia de acordo com as suas funções, os seus elementos, as suas regras e como os lugares vão depender de outros lugares. Depois disso, da aula, dos textos que a gente vai fazer a leitura e eu vou fazer a explicação, nós falaremos um pouco das atividades que vocês vão fazer na apostila, ok? Vai ter algumas questões que vocês irão responder. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre o conceito muito importante que a gente vai trabalhar, de lugar, né? Então, como eu já disse, abram aí a apostila de vocês na página 6. Então, vamos lá, geografia dos lugares. Se um amigo perguntasse a você onde você mora, provavelmente você responderia em minha casa. Mas como é que você sabe que é a sua casa e não qualquer outra? Simples. Você possivelmente iria responder que sua casa é diferente das outras porque apresenta algumas características próprias, isto é, apesar de ter características comuns a muitas casas, a sua casa apresenta uma identidade própria, como a disposição dos móveis, o tipo de decoração e o modo como que as pessoas utilizam cada cômodo, né? Dessa maneira, podemos concluir que, independentemente do seu tamanho, os lugares apresentam suas semelhanças e diferenças em relação aos outros. Na verdade, eles apresentam uma identidade que se torna especiais. Essa identidade é formada por um conjunto de características como nome, localização, elementos, funções e comportamentos. Então, pessoal, que tem uma casa, né? O texto ele traz esse exemplo da casa, mas ele vai mostrar que, por exemplo, na casa de vocês existem regras, né? Você não chega na sua casa, por exemplo, sentando no sofá e botando o pé no sofá, né? Chega na escola com tênis e bota o pé no sofá. Por que não? Porque existe uma regra que sua mãe, ou seu pai, ou o seu responsável impôs na sua casa, né? No seu quarto. Você deixa qualquer pessoa entrar lá e mexer no seu brinquedo, no seu celular? Não. Então, os lugares vão ter as suas funções, vão ter as suas regras, né? Na nossa casa, pegando o exemplo da casa de novo, nossa casa tem o local para comer, o local para fazer higiene, o local para descanso, né? Então, é assim também, além da nossa casa, é assim na sociedade como um todo, né? O supermercado vai ter sua função, a praça vai ter sua função, o banco vai ter sua função, a escola vai ter sua função, né? E dentro desses lugares, além das funções, terão as suas regras, terão os seus elementos que vão identificar esses lugares, ok? Então, a nossa aula vai ser justamente para a gente entender esse conceito, entender como funciona a questão da função, do elemento e das regras desses lugares. Então, primeiro, né, conforme a aula passada, pessoal, podem grifar a apostila de vocês, ok? Então, esse parágrafo, os lugares e suas funções, grifem aí com texto, com caneta marca-texto, com lápis, com caneta, o que vocês tiverem aí. Podem grifar esse parágrafo todo. Os lugares podem apresentar uma ou diversas funções que são definidas pelas relações entre as pessoas que utilizam esse espaço. Por exemplo, a sua casa é dividida em cômodos. Cada cômodo possui uma função específica. Em um parque de diversões, a função principal é o lazer. Numa escola, as funções dominantes são o ensino e o aprendizado. Então, grifem esse parágrafo aí, ok? Então vamos pegar o exemplo aqui, o texto dá. Ele fala do parque de diversão. O parque de diversão é um local de lazer, né? A escola, ela vai ter mais funções. Então nem todos os lugares vão ter uma função principal. Numa escola, por exemplo, tem o ensino, né? Os professores vão até a escola, ou agora nesse contexto aí de pandemia que a gente está tendo as atividades via internet, né? A gente vem aqui ensina algo a vocês, ensina geografia, ensina matemática, ensina português, ensina artes, né, e por aí vai. E vocês estão dentro do contexto da escola para aprender, né, para aprender a matéria, para aprender regras, ok? Só que a escola também terá outras funções,
né? Além do ensino e aprendizado. Vai ter a função, na hora do intervalo, vocês vão se alimentar, né? Vocês vão ter um momento de lazer também, de brincar, de participar de uma atividade esportiva, né? Então, a escola ela vai ter múltiplas funções. Só que para a gente entender essas múltiplas funções, a gente precisa também entender, tanto na escola quanto em outros lugares, precisa entender também os elementos desses lugares que vão identificar para a gente qual vai ser a função principal ou as demais funções desses lugares, ok? Então vamos lá. Os lugares e seus elementos. Os lugares apresentam um conjunto de elementos geográficos cuja organização varia de acordo com a sua função. Em um supermercado, por exemplo, o espaço está organizado para que as pessoas escolham as mercadorias, para facilitar a vida do consumidor. Cada corredor do supermercado apresenta um tipo de produto. Desse modo, os alimentos estão separados dos produtos de limpeza e de higiene. Okay? Então, na escola, também é dessa forma. A escola vai ter os elementos que vai possibilitar o ensino e o aprendizado de vocês, né? Se vocês chegarem na escola e não tiver carteira, não tiver lousa, não tiver giz para o professor ensinar, vocês até podem aprender alguma coisa, né? Só que o professor falando para vocês. Só que vai ser uma função um pouco mais difícil de acontecer. Então, a escola vai precisar de todos esses elementos que vai possibilitar o ensino e o aprendizado de vocês. No supermercado aí, que o texto dá o exemplo, você entra no supermercado e vai ter o corredor lá de parte de alimentação, né? Vai ter outro corredor de parte de produto de limpeza. Vai ter o corredor de higiene. Vai ter lá no fundo, geralmente, a parte de carne, né, de açougue, a padaria, quando o mercado é um pouco maior. Né? Então, existe essa divisão no mercado, primeiro que não se pode misturar esses produtos, né? Você não pode colocar uma garrafa de desinfetante perto do açougue, né? Não é higiênico isso. Mas além dessa questão, existe outra questão que é para facilitar a nossa compra. Porque se eu chego no supermercado, tá tudo misturado, tá sabonete junto com macarrão, eu vou falar, nossa, que lugar desorganizado, não vou fazer minha compra aqui não. Então, o supermercado ele se organiza dessa forma para facilitar a nossa compra, né? Além de toda essa questão da higiene que eu falei para vocês, né? É justamente para eu chegar lá e saber onde que está o arroz, e saber onde que está o pacote de bolacha, e saber onde é que está o shampoo, né? Então, o supermercado ele vai se organizar dessa forma. Então, o lugar ele vai ter os seus elementos que vai ajudar a gente a se organizar nesse lugar, ok? Além dos elementos e das suas funções, os lugares também terão regras. Né? Eu não posso chegar, por exemplo, numa igreja e fazer o que eu quiser, sair correndo pelo corredor, sair brincando, porque a igreja vai ter sua regra, assim como a escola também. A escola tem horário para entrar, horário para sair, horário para se alimentar, horário para trocar de aula, né? Então, os lugares terão suas regras, assim como a casa de vocês também. Então, vamos entender o que é os lugares e suas regras. Né? Como eu disse, podem grifar também esse parágrafo que eu vou fazer a leitura. Os lugares possuem regras que devem ser cumpridas e que não deveriam ser desrespeitadas. Os diferentes lugares influenciam suas atitudes e seus comportamentos, e você costuma mudar de comportamento conforme o lugar que você se encontra. Por exemplo, se você estiver numa igreja na hora de uma cerimônia, como um casamento, você não poderá falar muito alto ou fazer bagunça. Provavelmente seus pais, os noivos e quem celebra o casamento não vão gostar. Porém, após o casamento, o local da festa da confraternização, você poderá conversar mais, divertir-se, comer e beber, né? Então, todo lugar, ele vai ter as suas regras. Até no parque de diversão, né? Você chega lá no parque de diversão para você se divertir, né? O próprio nome já diz, para você ter o seu lazer. Só que tá lá uma fila para você ir na roda gigante. Você não pode chegar e furar essa fila, passar na frente das pessoas. Né? Então, até no local de diversão vão ter suas regras. Assim como quando vocês jogam, por exemplo, futebol na rua, quando vocês brincam, né? Vocês têm, o futebol vai ter suas regras, né? Quem fica na defesa, quem ataca, né? Ou próprio uma brincadeira de rua mesmo, um jogo de peão, um jogo de bolinha de gude,
ou um videogame que vocês gostam, né? Um joguinho aí online, né? Tem as suas regras. Vocês não podem chegar lá e fazer o que vocês quiserem, né? Assim, os lugares também são dessa forma. A escola, a igreja, o parque, a casa de vocês, né? Então, os lugares vão ser compostos de funções, elementos e regras, né? Função. Qual é a principal finalidade do lugar? Elemento. Quais são as coisas que tem nesses lugares, né, que vão possibilitar que eu identifique esse lugar? E as regras desse lugar, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer, ok? Só que os lugares, galerinha, eles vão depender de outros lugares, né? As pessoas e os lugares também se relacionam e apresentam interdependência. Isto é, dependem um dos outros para funcionar. Sua escola, por exemplo, depende do diretor, dos professores, dos alunos e dos funcionários, né? O que seria da biblioteca da escola sem as editoras e os autores que produzem os livros? O que seria da sala de aula sem as carteiras produzidas pela indústria de móveis? Na verdade, no mundo atual, para cada lugar funcionar, é necessário que ele estabeleça uma rede de relações com outros lugares. Esses e outros lugares podem se localizar na mesma cidade, em outros municípios, em outros estados ou até em países distantes. As mercadorias que você encontra em um supermercado são produzidas por indústrias dos mais variados lugares do país ou até de outras nações, né? Então, os lugares, pessoal, eles vão depender de outros lugares. Eu não sei se vocês têm o hábito, mas peguem, né, quando vocês tiverem um tempo aí, peguem qualquer produto na casa de vocês. Pode ser um alimento, pode ser qualquer outra coisa, né, algum brinquedo, e verifica onde é fabricado isso, né? Provavelmente não vai ser aí na cidade de Laranjal Paulista, né? Se você pegar, por exemplo, um saco de macarrão, ele vai ser produzido em outra cidade, né? Que foi feita em outro lugar e chegou até no supermercado da cidade, vocês foram lá e compraram. Então, os lugares vão depender de outros lugares, né? A lousa que tem na escola, a carteira que tem na escola, né? Ela não é produzida na escola, não é produzida na cidade, provavelmente, ela é produzida em outros lugares, né? Então, os lugares vão depender de outros para que eles possam desempenhar bem as suas funções, apresentar os seus elementos e estabelecer as suas regras, né? Então, pensem sempre nisso. Adquire esse hábito de ver onde que é fabricado as coisas, onde é produzido, para vocês perceberem o quanto esse produto viaja, o quanto é necessário de ter o transporte, ou seja, de caminhão ou de qualquer outro meio de transporte para levar esse produto até você, né? E para que os lugares também consigam desempenhar bem as suas funções. Então, aqui, ó, dá um exemplo para vocês. Muitas vezes nos damos conta de que nossas vidas estão conectadas a inúmeros lugares, pessoas. Pelo exemplo ao lado, podemos perceber que quando saboreamos um prato de macarrão, estamos nos relacionando com diversos lugares. Note que a geografia do Brasil e do mundo está presente em todos os lugares, né? Então tá aqui um prato de macarrão que a gente se alimenta, né? Só que o prato de macarrão necessita primeiro da indústria da farinha, né? Depois da plantação de trigo, que vai fazer essa farinha, que depois vai fabricar o macarrão, né? Se você gosta de um queijinho no macarrão, é a produção de queijo, molho de tomate, a produção de tomate. Aqui é a Cantina Italiana, né? Que é o restaurante que vai vender essa macarronada. Então, olha todo o processo para até chegar ao macarrão com molho na nossa mesa, né? São lugares que vão depender de outros lugares, ok? Então, a aula de hoje, pessoal, é basicamente sobre esse conceito de lugar e as suas funções, os seus elementos, as suas regras e como esses lugares vão depender de outros lugares, ok? Então, só para dar um exemplo aqui, para finalizar, antes de falar das questões. Pegar a escola. Qual a função da escola? Né, a primeira função. A função da escola é o ensino e o aprendizado de vocês. Quais são os elementos da escola? Né, são vários. Carteira, lousa, banco, né? A mesa para lá no refeitório para vocês comerem, né? A quadra. São vários e vários elementos
para que haja o ensino e o aprendizado. Quais são as regras da escola? Né? Entrar no horário, sair no horário, não correr na hora do intervalo, né? Não falar palavrão, não brigar, né? Então vão ter suas regras. E a escola depende de outros lugares? Sim, a escola vai depender de outros lugares, né? Para ela ter a parte de móveis, ela vai depender da fábrica de móveis, né? Para ela ter o giz, ela vai depender da fábrica de giz, né? E assim vai. Então, essa nossa aula de hoje, pessoal, é mais para falar esse aspecto do lugar e como que o lugar vai ter a sua função, o seu elemento, as suas regras e como ele vai depender de outros lugares, ok? Então, o que vocês vão fazer hoje? Eu vou deixar algumas atividades para vocês responderem aí na apostila, né? Não vão ser todas, vai ser até a questão, deixa eu ver aqui, acho que até a questão 11 que eu vou deixar para vocês. Só isso, até a questão 11 vocês vão responder. Então, a aula de hoje vai ser resolução das questões 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vou passar uma por uma aí para explicar, né? Para depois vocês utilizarem o dia para respondê-las. Ok? Então, questão 6. Preencha as palavras cruzadas conforme as dicas a seguir. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, né? Que vocês vão responder aí certinho. Ok? Então, vamos aí. Ciência que estuda as relações entre sociedade e natureza. Né? Qual é essa ciência? Vamos responder aqui no 1. Depois o 2. Espaço que você vivencia o dia a dia. E no 2, qual é o espaço que você vivencia o dia a dia? 3. Seres humanos em interação. O que são seres humanos em interação? E 4. Problema criado pela sociedade ao meio ambiente. Né? Então, vocês vão pensar aí um pouquinho e preencher aí as lacunas. Questão 7. Os lugares existentes no mundo são iguais? Sim ou não? Vocês acham que sim, justifiquem suas respostas, expliquem o porquê. Se vocês acham que não, justifiquem sua resposta também, ok? Certinho. 8. Vocês vão escolher um determinado lugar que você conhece e responder o que se pede. Pode ser qualquer lugar. A casa de vocês, a casa da avó, a escola, o parque, a praça, a papelaria, o banco, o mercado, qualquer lugar. Qualquer lugar. E vocês vão escrever o nome desse lugar escolhido. Vocês vão dar a localização do lugar, ou seja, falar onde esse lugar fica. Quem não sabe o endereço certinho, não precisa colocar. Pode falar próximo do Banco Itaú, próximo da Praça da Igreja. Pode falar, não precisa falar a localização exata. Né? Mas se vocês sabem a localização exata, coloque o endereço certinho. Né? Qual é a principal função desse lugar? É aprender, é brincar, é pagar conta, é comer, é fazer compra. Qualquer lugar, vocês vão colocar a função dele. Né? E depois, na D, vocês vão descrever a forma, os elementos geográficos do lugar. Como que é esse lugar? O que ele tem? Existe uma casa lá? Como que existem área verde? Né? Vocês vão descrever como que é esse lugar. E mencione algumas normas e certos comportamentos exigidos das pessoas que frequentam esse lugar. Né? Então, se você escolheu, por exemplo, a igreja, vocês vão falar das regras que é exigido na igreja. Se vocês escolheram a casa da avó de vocês, vocês vão falar das regras da casa da avó de vocês. Okay? Então, pode ser qualquer lugar aí na questão 8. Questão 9. Os lugares e as pessoas possuem relações com outros lugares e pessoas. Selecione um lugar que você frequenta e escreva um texto de 10 linhas descrevendo a relação desse lugar com outros lugares. Né? Então, se vocês, por exemplo, escolhem a escola, vocês vão falar da relação da escola com outros lugares. Né? Textinho aí pequeno, simples, para vocês falarem desse lugar aí. Pode ser qualquer lugar que vocês escolham. Né? Se vocês quiserem falar até do lugar que vocês escolheram na página, na questão 8, podem falar dele um pouco mais também na 9. Tá bom? Aí fica a escolha de vocês. Questão 10. Vocês vão elaborar outro texto relacionando a lista dos lugares com as funções a seguir, né?
Papelaria, qual é a função dela? Tá aqui, a saúde, a educação, a comércio, a moradia, a lazer, conjunto habitacional, faculdade, hospital, parque de diversão. Então, vocês vão falar, por exemplo, se vocês acham que a papelaria ela tem relação com o comércio, vocês vão falar, a papelaria tem relação com o comércio porque ela vende caderno, lápis, caneta, por aí vai, ok? A mesma coisa com os outros. Então, vocês vão falar da lista de lugares, qual é a sua função e falar um pouco desse lugar, ok? E a última questão 11. Tem aqui 4 homenzinhos aqui, né, a mesma pessoa, com roupas diferentes. Então, aqui, ó. Lembrando que o comportamento das pessoas, conforme o lugar que frequentam, produz um texto relacionando os modos de vestir e comportamentos com os lugares a seguir. Então, aqui tem o homenzinho com uma roupa mais social na primeira, o homenzinho com uma roupa mais esportiva, aqui, né, um moletom, uma calça, um tênis. No terceiro, o mesmo homenzinho com uma camiseta, uma bermuda, e aqui o mesmo homenzinho com um shorts, né, e sem camisa. As imagens A, B, C e D, e 4 lugares: uma praia, uma escola, uma quadra e uma igreja. Então vocês vão falar como que as regras desses lugares e qual roupa, né, qual roupa aqui que está na imagem primeira é mais adequada a cada um tipo de lugar, né? A roupa social é mais adequada à praia? Sim ou não? Então vocês vão falar um pouco das roupas aqui que eles estão mostradas e falar um pouco dos lugares que é mais adequado a cada tipo de roupa, ok? Daí a questão 12 para frente, pessoal, não precisam fazer. Essa aí eu vou deixar para a próxima aula, a gente vai fazer junto as questões 12, 13, 14 e 15. Deixa eu ver se é isso mesmo. E vamos lá para vamos ver se é isso. Até a 14. Né? Então, a 12, 13 e 14 não precisam fazer. Então, vocês vão fazer das 6 até a 11, ok? São questões simples, é mais para escrever pequenos textos aí dos lugares, tá, galera? Não precisam se preocupar muito, né? E qualquer dúvida, o professor fica no WhatsApp aí na quinta-feira toda, tirando dúvida de vocês sobre as questões, ok? Bom, então vocês têm bastante atividade para fazer aí no dia. Terminando a atividade, postem aquela foto no grupo lá para mim dar o retorno para vocês. E é isso. Ok, sexto ano? Ficamos por aqui e até a próxima.